Cortes, se inscreve lá no canal, porque ela vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. O jogo contra o Tolima, então, foi doído, né? Até o boca, Miguel falou. Não, só pra fazer uma vírgula, até porque... Cara, o jogo do Tolima tem um negócio engraçado, a gente tava lá, tinham 8, 9 jornalistas, e por coincidência, a gente ficou, a maioria dos jornalistas, no hotel do Tolima. Cara, e aquilo durante o jogo é uma simplicidade tão grande que depois você para pra pensar e fala, o Corinthians foi eliminado por esse time. Os caras estavam, assim, quem ouve isso agora vai achar até que é mentira ou que é brincadeira. Os jogadores do Tolima ficavam de chinelo e bermuda do lado de fora do hotel, andando na rua. Tinha do outro lado aquelas barraquinhas que vendia guloseimas, aqueles doces, tudo ruim. Os caras iam lá à tarde, mole, antes do jogo, mais importante da história, atravessava a rua, pegava lá o negócio. Quando acabou o jogo, o Wilder Medina, o cara que fez o gol, a hora que a gente chegou no hotel, ele tava dentro do carro com uma mulher, beijando uma mulher no carro, uma Brasília, o carro tudo velho. O cara tinha acabado de eliminar o Corinthians do Ronaldo. O cara tava numa Brasília, num carro ali na porta do hotel, como se nada tivesse acontecendo. Assim, uma coisa bem simplória, os caras assim andando pela rua e tal. Esses caras foram lá, arrebentaram e ganharam do Corinthians, causando aquela confusão toda, saída do Ronaldo, explosão, o Roberto Carlos saindo, confusão, pressão. E era muito louco ver. Aí no outro dia, na hora do almoço, a gente saía à noite só no outro dia, fomos almoçar num shopping lá também de Bagué. Os caras do Tolima, esse cara que fez o gol, almoçando numa praça de alimentação de shopping como se nada tivesse acontecendo. Tranquilo, olhando assim. Aí já tinha cenas da confusão no Brasil, porque a torcida revoltada, não sei o quê. Eles olhando pela TV, tipo, imaginando, cara, a gente causou tudo isso. Tal, não tinha nem dimensão, né? Não tinha dimensão do que era eliminar um Corinthians numa pré-Libertadores e tal. Sim. Então, são coisas de uma cobertura assim que você, quando tá em loco, faz muita diferença vivenciar ali coisas diferentes, como essa vez em Bagué, lá no interior da Colômbia. Lá. E eu fiquei com uma pergunta na cabeça, Vessone, que assim, o Corinthians em 2010, antes do Tolima, tava bem, disputou aquele Campeonato Brasileiro, teve a chegada do Tite, teve uma certa empolgação ali com a chegada do Tite, treinador que vai ganhar o Brasileirão agora, e Ronaldo, Roberto Carlos, tinha toda aquela mística da Libertadores. Cara, você como setorista do Corinthians ali, você consegue explicar o porquê que o Corinthians jogou tão mal contra um time, como você mesmo bem falou, tão tipo quase limitado, amador, tão pequeno, quase amador? Por que o Corinthians não conseguiu jogar? Porque subestimou. O Corinthians acaba o Brasileiro de 2010, como você disse, ele quase é campeão. Porém, o Tite vem, né, faltando 8 jogos. Sim. Ele ganha 5, empata 3. Só que o Palmeiras e o São Paulo dão aquela tranquilizada pro Fluminense, porque se joga a Vera mesmo, o Fluminense, contra o São Paulo e Palmeiras em São Paulo, a chance de não fazer 6 pontos era muito grande. E aí o Corinthians, faltando 3 rodadas, é ultrapassado ao empatar lá, que eu tava em Salvador, ao empatar 1-1 lá em Salvador. O Fluminense ultrapassa, o Corinthians ganha do Vasco na penúltima, vai pra última com alguma chance e joga contra uns times sub-15 do Goiás. O Goiás estava já... não tinha nada no campeonato. Aquele jogo, aliás, o Wendel Lira, que virou depois... Ele joga aquele jogo. Sim. As pessoas, pouca gente lembra, mas ele joga... Até esse cara entrou naquele dia. Que o Júlio César fez favor de dar assistência pro atacante. E o Corinthians só empata. E aí, pra azar do Corinthians, o Corinthians mesmo assim tava indo pra Libertadores, mesmo não sendo campeão. O Palmeiras faz um gol aos 49 do segundo tempo, perdão, o Cruzeiro faz contra o Palmeiras, bola bate nas costas do goleiro do Palmeiras e entra 49, ou seja, quando é pra acontecer, e aí joga o Corinthians pra pré-Libertadores. E quando vai pra pré-Libertadores, o que aconteceu foi o seguinte, o Tolima, o campeonato colombiano, ele ia até 23 de dezembro. Ele era muito louco, e a decisão do Corinthians já era muito perto. Quando começa a pré-temporada do Corinthians lá em Itu, que a gente tava em Itu, assim, no primeiro dia começou a rolar bola, treino, a gente... Cara, que atropelo, né? Não tem nem parte física, nada. E os caras tentando ganhar tempo, porque aquilo já ia demorar muito pouco para ter o jogo. E os caras do Tolima saíram para as férias de Natal, mas assim, não perderam quase nada do campeonato, que eles estavam muito bem. O Tolima não tinha sido em 10 campeão nem do Apertura, nem do Clausura, mas ele tinha sido o melhor time da Colômbia em número de pontos marcados. Ou seja, ele foi muito bem no primeiro, só no mata-mata ele
Vacilou e no segundo turno, de novo, muito bem e só vacilou. Sim. Mas ele foi o melhor time, por isso que ele até disputa a pré-Libertadores, Sim. que esse é o critério da Colômbia. Ou seja, era um time que estava em ritmo legal. E eu me lembro de um cara do Corinthians me falando assim, ó, eu não tô gostando do que vai acontecer, porque a gente vai pegar um adversário difícil e eu não sinto aqui internamente que eles estão levando a seriedade que isso vai ser difícil. E aí toma um 0x0 em casa, que você fala ali, você já fica 0x0. Um 0x0 que você nem joga tão bem, que os caras ainda perderam chance. Sim. E tinha alguma coisa preparada pra dar merda ali na jogo. volta, entendeu? Então eu acho que foi um pouco de soberbo. O Corinthians não entendeu de que aquele time estava quase que em ritmo de jogo normal. O Corinthians não, dá os caras férias de dezembro, vão voltando, o Ronaldo acima do peso e tal. A gente passa isso daí. Tanto que a declaração do Ronaldo no campo, lá em Goiânia, ô Ronaldo, e agora? Caiu pra pré, o Cruzeiro fez o gol, vocês caíram pra pré. Não, a pré-Libertadores não vai ser problema pra gente. É a última entrevista do ano do Ronaldo. Sim. A frase é, o pré-Libertadores não é problema. E aí deu no que deu. Sim. Então acho que subestimou bastante ali também. Eu lembro que, não sei se foi o Grêmio, outro time que classificou pra pré-Libertadores também. E era assim, o jogo do Corinthians era às 9h30, o jogo do Grêmio, enfim, desse time era tipo às 7h. E porra, o primeiro jogo, né, no Pacaembu. E esse outro time meteu 8x0. Sabe? Então, quando você vê um time brasileiro pegando uma pré-Libertadores metendo 8x0, você entra falando, mano, entra grandão, vamos passar, não é possível. Tá mas ligado? quase um amistoso, né? Quase um Foi amistoso. um pouco de soberbo, eu acho Foi. que subestimaram. A minha dúvida é com relação ao Roberto Carlos em tudo isso, que acho que foi uma das grandes polêmicas que envolveu esse jogo em específico. Foi mais malquisto, né, na ocasião, né? E assim, cada um fala uma coisa, né? O Roberto Carlos coloca um ponto, outras pessoas internas, falam que o Tite fez por causa do Roberto Carlos, o Roberto Carlos fala que foi a opção técnica do Tite. Enfim, cada um fala uma coisa. Você que estava próximo daquilo, o que de fato aconteceu para o Roberto Carlos não estar presente naquela partida? Cara, até hoje eu me pergunto também, porque no dia anterior, a entrevista no hotel foi com o Roberto Carlos, falou do jogo e tal, e aí sai a escalação com o Fábio Santos. Começa a história lindíssima que o Fábio construiu no Corinthians ali naquele dia, inclusive. O Fábio chegando, ainda cabeludo e tudo mais, vai pro jogo, encara lá e vai pro jogo. Mas até hoje a gente não sabe, cara. Mas foi muito ruim isso pro Roberto, porque ficou feio pra ele. Você viajar até a Colômbia e não jogar, não teve nada que a gente sabe de lesão, de nada. Na época se inventa qualquer coisa, a gente não sabe até hoje o que aconteceu, sendo bem sincero. E ele saiu do Corinthians pouco tempo depois. Ah, sim, e aí depois pede pra sair do Corinthians. Falou que recebeu ameaças, né? Mas aí acho que foi um pouco, talvez, a maneira que ele encontrou ali. Eu me lembro de eu ter ligado pra ele, eu mandar uma mensagem. E eu também, aí ele, não, eu tô pedindo pra ir embora, tal, recebi do outro lado da linha. Não me lembro por que eu liguei pra ele, mas enfim, como eu consigo o telefone dele. E acho que a gente também que deu essa notícia dele, ó, Roberto pede pra ir embora, tal. E aí era uma coisa do tipo, o Tite percebeu ali, a diretoria percebeu que o Tite não tinha culpa nenhuma, tinha feito 5 vitórias, 3 empates no Brasileiro, saiu invicto, que aquilo era mais culpa da boleirada do que do próprio treinador. Sentiu ali a diretoria, o Andrés e tudo mais. E aí falou, ó, é a hora do crash agora. Pegou o Jusilei, vendeu, foi lá pro Anzi da Rússia, pegou o Ronaldo, Ronaldo aposentou, Roberto, aproveita e vaza, traz o Liedson, dá uma revigorada, vice-campeão paulista e depois é campeão brasileiro com aquela arrancada inicial de 7 jogos com vitória e tal, e é campeão brasileiro no mesmo ano. E é sempre muito difícil, né? Você sai de um Tolima para campeão brasileiro no mesmo ano, é muito difícil. Clubes de massa, eles têm esse poder. Sim. Ou de explodir de baixo para cima ou também do cima para baixo. É nítido para mim isso. É muito difícil de clubes não de massa. Normalmente já tá mal, ele vai ficando mal assim, ó. Tá bem? É muito bem. Mas o de massa, cara, é muito isso. Ele consegue ir pro Tolima em janeiro, só que em dezembro ele foi campeão brasileiro. Mas dar essa revigorada, cara, é muito difícil. E a gente vê o oposto acontecendo também, né? O Cruzeiro, campeão brasileiro de tudo, de repente, tá lá. Também. Fluminense também foi campeão brasileiro. Explode tudo e acabou, velho. Tem muito disso mesmo. Então, o Corinthians sair e revigorar tudo aquilo, traz o Liedson lá, que tava no Sport e tal, deu uma... Nossa, jogava muito. Deu uma revigorada boa e aí o clube segue ali. Aconteceu com o São Paulo temporada passada também, ganhou o Paulista, a gente tava empolgadão. Muito bem, né? Voando. Muito bem. O time do Crespo tava voando, brother. Aí do nada aí. Por isso que virou tricas, né, velho? Futebol mais feio que bater na mãe, velho. O bagulho ficou. Azedou, quase caiu, né? Mas como o time grande não cai. Ainda. Né? Nossa.
Música